E aí, estrategista, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa aula tática sobre função exponencial. Hoje a gente vai direto ao ponto, tá? Vamos focar nas táticas e nos macetes que realmente importam para gabaritar esse tema, que, olha, sempre cai nas provas. Tudo pronto por aí? Então, bora começar. Ok, vamos mergulhar de cabeça nisso aqui. Para a gente sentir o que é o crescimento exponencial, nada melhor do que começar com um problema clássico. É aqui que a gente começa a entender a diferença brutal entre um crescimento normal e um exponencial. Essa pergunta parece até simples demais, né? Mas a resposta revela a alma da função exponencial. A ideia aqui não é só achar um número, mas sim enxergar o padrão que está por trás de tudo. Dá uma olhada nessa tabela. No dia 1, a gente tem R$ 2, que é a mesma coisa que 2 elevado a 1. No dia 2, o valor dobra para R$ 4, que é, olha só, 2 ao quadrado. No dia 3, R$ 8, ou 2 ao cubo. Já sacou o padrão, né? O número do dia é exatamente o expoente na base 2. Seguindo essa lógica, no 10º dia, a gente vai ter 2 elevado a 10, que dá exatos R$ 1.024. Essa é a força, a essência do crescimento exponencial. E essa sequência de passos lógicos leva a gente do exemplo concreto direto para a linguagem da matemática. A gente observa o padrão, relaciona o dia com o expoente e depois generaliza. É assim que nasce a função f de x igual a 2 elevado a x. Essa é a maquininha que descreve o nosso problema. Então, o ponto crucial, a regra do jogo é essa aqui, a definição formal. A base, que é o a, tem que ser um número positivo e diferente de 1. E a incógnita, o x, está sempre lá em cima, pendurado no expoente. Guarda bem essa regra, porque ela é o alicerce de tudo que a gente vai fazer. Beleza. Agora, vamos abrir a nossa caixa de ferramentas. O que eu vou mostrar a seguir não é uma opção, tá? É uma obrigação para quem quer ser aprovado. Tem que dominar isso aqui. Aqui estão os atalhos que vão fazer a gente ganhar um tempo precioso. Se está multiplicando potências de mesma base, a gente conserva a base e soma os expoentes. Na divisão, a gente subtrai. Potência de potência, só multiplicar um pelo outro. E se o expoente for negativo, a gente inverte a base e o expoente fica positivo. Essas regras precisam estar automáticas. E aqui vai um truque de mestre, a carta na manga. A banca adora colocar uma raiz para dar aquela assustada, mas não mais. Lembra da regra quem está por dentro está por cima, quem está por fora está por baixo? Ou seja, o expoente de dentro da raiz vira o numerador da fração e o índice da raiz vira o denominador. Acabou o mistério. Qualquer raiz vira uma potência. Certo, com as ferramentas em mãos, bora atacar o primeiro tipo de questão que as bancas amam, as equações exponenciais. E a missão aqui, olha, é sempre a mesma. A sua missão principal em qualquer equação exponencial é essa: caçar a base comum. Se você consegue deixar as bases dos dois lados do sinal de iguais, o problema acabou. Porque se as bases são iguais, os expoentes também têm que ser. Simples assim. Olha só como o método funciona na prática. Temos 3 elevado a x mais 3 igual a 81. A gente olha para o 81 e pensa, qual a relação dele com a base 3? A gente fatora o 81 e descobre que ele é 3 elevado à quarta potência. Perfeito. Agora as bases estão igualadas. Pode cortar o 3 dos dois lados. O que sobra? X mais 3 igual a 4. Uma equação de primeiro grau super simples. Mas e quando não dá para igualar a base de cara? Aí a banca prepara uma armadilha. A tática aqui é a substituição. Se a gente vê um termo se repetindo, como o 2 elevado a x, a gente chama ele de y, ou de qualquer outra letra. E num passe de mágica, aquela equação exponencial esquisita se transforma numa velha conhecida nossa, a equação do segundo grau. Agora vamos para as inequações. E aqui, pessoal, aqui mora o perigo. É onde muita gente boa perde ponto de bobeira. Então presta muita, mas muita atenção para não cair na pegadinha mais clássica que existe. Esse é o ponto mais crítico das inequações. Antes de sair cortando as bases, a gente tem que analisar o valor dela. Se a base for um número maior que 1, a função é crescente. Então, a gente mantém o sinal da desigualdade. Mas, e aqui que está a pegadinha, se a base estiver entre 0 e 1, tipo meio ou 1/3, a função é decrescente. E aí é obrigatório inverter o sinal da desigualdade. Se era maior que, vira menor que. Esquecer isso é o erro fatal. Bom, vamos consolidar tudo isso num checklist final. Pensa nisso aqui como seu mapa mental para qualquer questão de função exponencial que pintar na prova. Então, usando este resumo tático para revisar,
Domine as ferramentas de potenciação. Casse a base comum sempre. Em inequações, cuidado com a pegadinha da base entre 0 e 1. Se a coisa ficar feia, use a substituição. Transforme qualquer raiz em potência. E o mais importante de tudo, pratique muito com questões da sua banca para conhecer o estilo do inimigo. Curtiu essa aula tática? Então já sabe, né? Deixa aquele like, se inscreva no canal e ativa o sininho para não perder as próximas aulas. E claro, compartilha com aquele amigo ou amiga que também está focado nos estudos. Envie este vídeo agora para essa pessoa. Juntos, a gente fica mais forte. Até a próxima aula e bons estudos!